No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 2, a palavra de Deus diz assim: todo ramo estando em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda para que dê mais fruto. Eu sempre tenho lido as escrituras, às vezes leio uma, duas, três, e às vezes a gente passa por alguns versículos e depois de um tempo que a gente começa a entender, e eu fui entender que a pessoa que diz que se converteu a Cristo, se tornou um cristão, e ela não produz frutos, ela é cortada. E esse corte, ele é lançado fora. E ele prossegue, o próprio Jesus, e ele fala assim: todo ramo que não dá bom fruto, ele corta e lança no fogo. Isso Jesus sempre falou em parábola, e ele mostra de fato que se você diz que se converteu e não produz frutos, você será lançado fora. E ele fala: tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Isso quer dizer, assim como esses ramos são lançados no fogo aqui, na vida espiritual, na vida celestial, como diz, nós vamos ressuscitar com um corpo celestial. Então, se você não dá fruto, se você não, como a Bíblia diz, toda aquela pessoa que recebeu Cristo, ela tem um dom. E esse dom, ele é dado para você produzir fruto, seja na área que for. Os dons, o apóstolo Paulo, ele declara isso lá em 1 Coríntios 12, né? Que cada um de nós tem um dom. Ele fala que é semelhante ao corpo, né? Cada membro tem uma função. Então, se você é um cristão, você foi nascido do Espírito, você tem que dar fruto. Conforme o dom que foi te dado, você precisa frutificar em cima desse dom. Mas o que eu quero dizer é que essa questão, quando ele fala todo ramo que não dá fruto, ele corta e lança fora. Infelizmente, há tantas pessoas que estão dentro de templos e elas estão fora. Elas já são cortadas. Mas para você que está sendo podado, essa podação aí às vezes dói. Tem algumas coisas que nós precisamos se podar para que nós produza frutos. E esse corte, essa podação aí, às vezes nós precisamos examinar as nossas vidas e tirar algo da nossa vida. Por exemplo, eu lembro que na roça lá do meu pai tem um pé de limão e ele estava cheio de ramos e não estava produzindo nada. Eu fui e podei ele, e aí meu pai achou que tinha morrido, que não dava mais fruto. E esse pé de limão, ele deu tanto fruto, tanto fruto. Então você que vai ouvir esse vídeo, você examina você mesmo, o que você tem que podar. Ou então você examina você se você não foi cortado, se você ainda está na videira, e você vai entender que para produzir frutos nós precisamos podar algumas coisas. E é o que eu disse, você examina você mesmo para ver se você já não está fora. Porque ele fala: todo ramo que dá bom fruto, ele poda para que dê mais fruto. E o que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. E muitas vezes hoje as pessoas estão com medo de falar que as pessoas serão condenadas, e as pessoas serão condenadas sim. Jesus fala isso com toda convicção. Ele fala assim: olha, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, mas quem vai julgar as pessoas é a própria palavra que elas têm ouvido. Isso se encontra lá em João 13, ou melhor, João 12, verso 48. Então Jesus não veio condenar ninguém. É tanto que em João capítulo 3 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar.
quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. E ele deixa claro, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o ser humano é condenado porque ele não quer reprovar ele mesmo, ele não quer deixar a vontade dele e fazer a vontade do Pai. Mas você examina você mesmo e vê se você está sendo podado ou se você já não está cortado. Isso eu sempre falo, isso não é a minha opinião, isso é as escrituras. João capítulo 15, verso 2. Todo ramo que dá bom fruto ele poda, mas o que não dá bom fruto ele corta. E como os ramos são lançados no fogo aqui se queima, assim será na consumação do século. Isso é o Senhor Jesus que diz.